Oi, crianças, boa tarde. Como vocês estão? Tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Hoje começamos um vídeo sem barulho, sem agitação, né? E a gente vai dar continuidade a mais um conteúdo, se esses cachorros lá de fora contribuírem. Mas, enfim, gente, antes de dar continuidade, eu quero parabenizar vocês pelo comprometimento que vocês têm tido na entrega das atividades. Eu sei que muitos têm dificuldade, tá? Química tem as suas partezinhas meio complexas, né? Mas eu peço que vocês, independente disso, esforcem, tá? Eu sei que às vezes vocês fazem trabalho com os coleguinhas, eu não tenho problema disso, desde que eu não tenho problema com isso, desde que todo mundo esteja se esforçando para fazer. Por que eu tô falando isso, gente? Porque daqui a pouco a quarentena vai acabar. Não deixe a matéria acumular, vocês já sabem como é que acontece, né? Quando a gente acumula muita matéria, a dificuldade fica muito mais acentuada. Então, se esforcem dentro do possível. O que vocês tiverem com dificuldade, vocês podem me mandar mensagem. Eu não tenho problema com isso, só preste atenção no horário, por favor. Eu não tenho problema com isso. E assim, gente, não deixe acumular, porque quando a quarentena passar, e infelizmente a gente ainda não tem noção de quando vai ser, né? Imagina todo junto, né? Todas as matérias juntas desse período todo. Vai ser uma coisa bem complicada e é tudo importante. Então se esforcem, se esforcem. E que vocês precisarem, vocês podem me chamar. Depois eu vou responder os e-mails de vocês. Eu respondi um ou outro. Estou acompanhando os exercícios, tá? Às vezes eu não respondo o e-mail porque é muita coisa. Mas estamos aí, crianças. Estamos aí, vamos dar continuidade a isso. Mas parabéns, pessoal. Vocês merecem palmas. Vamos continuar, então? Vamos lá, gente, continuando com a parte de propriedades coligativas, né? Nós falamos nas outras aulas a respeito de ponto de ebulição, né? A última aula sobre pressão máxima de vapor e tal. Agora, o que vem a ser propriedade coligativa? Propriedade coligativa é tudo o que eu acrescento a um determinado soluto que altera as características dele, tá? E essas características vêm a ser as características de temperatura e pressão, tá? Vamos ler essa definição aqui, ó. É a modificação de certas propriedades de um solvente, tá? Quando nele a gente adiciona um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? É açúcar, sal. Por que tem que ser um solvente não volátil? Vamos ao exemplo. Se eu pegar álcool e colocar na água, uma parte desse álcool vai evaporar. Por isso que a gente fala solvente não volátil. Vocês vão ver isso o tempo todo no livro, tá? Então, quando a gente acrescenta algum soluto que não seja volátil ao solvente, a gente altera as características dele, tá? É a mesma coisa de quando eu pego sal e acrescento na água, que é o meu solvente. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius. A gente já vem falando isso há algumas aulas. Só que quando eu acrescento um soluto ali, né, e concentrado, quanto mais soluto eu colocar, mais eu vou modificar essas propriedades. Logo, se a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, quando eu acrescento sal, a água não vai entrar em ebulição mais a 100 graus Celsius. Eu precisaria de uma temperatura maior, né? Mas isso é um ponto, tá? Vamos dar continuidade aqui e a gente vai vendo ao longo da aula, beleza? Peraí. Nossa, que luta feia. Então, gente, daí a gente estava falando a respeito de soluto não volátil, né? E eu usei como exemplo o álcool. Só que a gente tem outros exemplos também. Eu tenho outros exemplos aqui para passar para vocês no caso de solutos que não são voláteis.
tá? A gente tem aqui, no caso, a molécula de açúcar, né? A sacarose. E a gente sabe que a sacarose é uma molécula que não se dissocia em água, né? É uma molécula que não tem polo, não tem cargas positivas nem negativas. Quando a gente quando a gente colocar açúcar na água, a gente também altera as propriedades. Só que a gente vai ter aqui solutos que vão alterar muito mais os efeitos coligativos da água, né, as características físicas da água, de temperatura e pressão. A gente vai ter solutos que vão alterar essas características muito mais fortemente do que o açúcar, como, por exemplo, o sal, o cloreto de cálcio, o cloreto férrico, o cloreto de estanho. Por quê? Qual é a diferença deles? Aqui a gente tem íons em solução, tá? Quanto mais íons eu tiver no meu solvente, mais eu vou alterar a característica dele. Por quê? Lembra que ano passado a gente falou que ocorre uma dissociação dessas moléculas e a gente passa a ter todo mundo ali a gente passa a ter todo mundo ali na solução, tá? Então, eles de certa forma vão atrapalhar de certa maneira, mas eu vou dar exemplos para vocês entenderem, tá? Então, no caso, quando eu tenho algum íon, um íon dentro da água, dentro do meu solvente, eu vou alterar muito mais as minhas características físicas, temperatura e pressão, tá? Deixa eu tirar a minha face daqui. Também eu não sei se eu vou ficar aparecendo nesse vídeo até o final, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Por enquanto tá de boa. Então, quanto maior for o número de partículas do soluto dissolvida, maior são os efeitos. Repara o seguinte aqui, ó. A gente tem aqui o cloreto férrico e a gente tem o sódio. Vamos olhar as diferenças entre o cloreto férrico, né, e o cloreto de sódio. Aqui a gente tem muito mais partículas no cloreto férrico. Olha, eu tenho um ferro aqui e eu tenho 3 cloros, tá? Então, ele vai interferir muito mais, porque eu tenho muito mais partículas aqui do que no cloreto férrico, tá? Eu tenho 3 cloros e aqui eu só tenho um cloro. Então, se eu tiver, por exemplo, um soluto desse de cloreto férrico na água, ele vai interferir muito mais nas minhas características físicas, né? Nas características físicas da água, tá? Vamos dar continuidade. Outro exemplo, tá? Uso de aditivos como etileno glicol. A água dos radiadores evita que ela entre em ebulição, no caso de um superaquecimento do motor. Isso é muito mais comum, né, em regiões frias, tá? Onde se usa o etileno glicol para impedir com que a água no radiador congele. Então, é colocado na água, é colocado em água um soluto, tá? Que é esse aqui, o etileno glicol. E ele vai impedir com que a água no radiador congele. Essa aí é a minha mãe, gente. Como é que vai funcionar nesse caso aqui? Quando o soluto for adicionado à água, nesse caso, ele vai diminuir o ponto de congelamento da água. A gente sabe que a água congela a 0 graus Celsius. Quando a gente acrescentar etileno glicol, né, no radiador, a água do radiador, no caso, a água ela vai entrar em fusão numa temperatura muito mais baixa. Então, a gente vai ter aquela água ali líquida por mais tempo, a água do radiador. Por isso que ela contribui para que a água ali não congele, isso em lugares frios, tá? Vamos continuar com alguns exemplozinhos. Já falei também. Aqui, ó, um outro exemplo. Nos países frios também é comum colocar sal nas estradas, tá? Isso é por conta, ó,
Nos países frios, joga-se também sal nas estradas e ruas, com acúmulos de neve para derreter a neve, tá? Porque quando as estradas estão com gelo, é difícil do carro passar. Então, eles acrescentam sal para fazer com que esse gelo se transforme em líquido, tá? Cadê? Tem mais alguns exemplozinhos aqui, tá? Que também são exemplos de propriedades coligativas. Eu só tô simplesmente dando exemplos do dia a dia. Eu falei agora de lugares frios, mas vamos lá. Aqui o caldo da sopa sorve, é ótimo. O caldo da sopa ferve a uma temperatura superior à temperatura da torneira. Por quê? Qual é a diferença da água da sopa para a água da torneira? Hein? Na sopa a gente tem sal, né? E a gente tem uma grande quantidade de sal. Na água da torneira, não. Agora aqui, ó. Adicionando açúcar à salada de fruta, aumenta o volume do caldo. Por quê? Não vou responder isso agora. Vou responder isso nas próximas aulas. Vocês já fizeram... Acho que eu tenho uma imagem aqui. Não quero ficar falando agora não, senão vai adiantar. Aqui, ó. Em verduras cruas com sal, as águas perdem a água. As células... Olha só, as águas perdem a água, desculpa, gente. Em verduras cruas, né, com sal, as células perdem água mais rapidamente, murchando em pouco tempo. É o caso da alface. Já reparou que quando tá fazendo salada em casa, que o alface tá ali aparentemente fresquinho na salada? Quando joga sal, ele murcha. Por quê? É uma propriedade coligativa também, que vocês ainda não estudaram, que a gente vai estudar agora, tá? Mas essas são as aplicações do nosso dia a dia. A gente vai respondendo tudo isso ao longo das aulas, beleza? Vamos lá. Então tá, e a gente tem 4 propriedades coligativas, que são elas: a tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e a osmose, tá? Cadê? E aqui eu vou estar passando para vocês. Deixa eu vir para cá para não atrapalhar isso. O que cada propriedade faz, tá? Na tonoscopia, a gente altera a pressão de vapor, a gente diminui a pressão de vapor. Na ebulioscopia, a gente vai aumentar o ponto de ebulição. Na crioscopia, a gente diminui o ponto de fusão, tá? E na pressão osmótica ou na osmose, né? Aqui tá a osmoscopia, mas pode ser osmose também. A gente vai aumentar a pressão osmótica. Então tá, os efeitos coligativos eles vão depender basicamente do número de partículas dissolvidas, tá? Quanto maior for o número de partículas dissoluto, o exemplo da água e do sal, né? Quanto mais sal eu colocar na água, maior vai ser o efeito coligativo que eu vou gerar ali, tá? Continuando. Algumas perguntas básicas. Por que se acrescenta sal ao gelo para gelar a cerveja, a lata de cerveja? Já fizeram isso? Já foram para a praia ou para algum lugar que vocês levaram aquela caixa de isopor, né, com bebida ali, gelo e tal, e colocou sal? Por que se coloca sal? Vocês sabem? Então, outra. Por que acrescentando sal ou açúcar a uma quantidade de água que está em fervura, ela para de ferver? Veja no Globo Repórter. Mentira. Outra. O que acontece quando se coloca sal sobre um pedaço de carne? I don't know, neném. O que acontece com um pedaço de fruta desidratada dentro de um recipiente com água? Esse processo de desidratação aí de fruta é legal também. Por que um peixe do rio não consegue sobreviver na água do mar? E vice-versa. Girei interrogações aí, crianças. Vamos respondendo essas questões ao longo das nossas aulas, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre tonoscopia. Tonoscopia, que é basicamente o abaixamento da pressão de vapor. Então, vamos lá.
As partículas a gente tem dois exemplos aqui, tá? A gente tem a água do mar, eu acho que aqui não tá, acho que essa imagem não tá muito legal não. Eu tenho a água pura e a água do mar, tá? Repara que na água pura a gente tem várias partículas de água se tornando vapor. E aqui na água do mar a gente tem poucas. Por quê? Por conta da concentração, tá? As partículas dispersas constituem uma barreira que dificulta a movimentação das moléculas do solvente do líquido para a fase gasosa. Vamos a um exemplo muito prático. Vai fazer macarrão em casa ou qualquer outra coisa. Daí a água está fervendo. Aí você pega uma colher de sal e você coloca na água. Já reparou que a água para de ferver? Quando faz a mesma coisa com o açúcar, também é válido, a água também para de ferver, tá? Por quê? Aquelas partículas estavam ali agitadérrimas, todo mundo numa festa querendo sair, querendo virar gás, todo mundo. Quando de repente você pega o soluto e coloca na água, cara, brocha todo mundo. Acabou com a festa de todo mundo, o pessoal tava virando líquido. De repente, tipo assim, você parou com esse processo porque você acrescentou soluto. Por isso que para de ferver. Então, você passa a ter uma barreira. É como se tivesse uma barreira na água que impedisse aquelas partículas ali da água de virar vapor, porque você acrescentou um soluto, tá? Logo, isso vai interferir também no ponto de ebulição, mas eu não vou falar disso agora. Então, o que você fez? Tinha uma alta pressão ali, a água estava fervendo, a pressão de vapor estava alta porque as partículas de líquido estavam virando vapor. O exemplo aqui no início, por exemplo. As partículas do líquido estavam virando vapor, só que você colocou uma barreira ali, você acrescentou um soluto, você acrescentou sal, açúcar, enfim. Mesmo princípio do pó de café também, água fervendo, tu joga pó de café. Acabou com a fervura do negócio, tu acabou com a festa de todo mundo, tá? Essa é a tonoscopia. Acaba com a festa das coisas porque você acrescentou soluto. Logo, a pressão abaixa. Tá todo mundo controlado agora. Antes estava todo mundo solto. Uhul, libera geral. Aí agora que você acrescentou o soluto no solvente, né? Você controla. Logo, você tem uma diminuição da pressão de vapor, tá? É só olhar esse exemplozinho aqui. Vamos pro próximo? Coloquei a definição aqui, né? Estudo da diminuição da pressão de vapor de um líquido provocada pela adição de soluto. Falei. Mas vamos lá. E aqui a gente tem aqui um exemplo. Aqui a pressão de vapor, ela estava muito maior, né? Ó, tá vendo? Que a gente tem partículas de líquido indo para o estado de vapor. Já depois de um tempo, a gente tem uma redução aqui porque foi acrescentado soluto nessa solução. Logo, a pressão diminuiu, tá? É só lembrar do caso da fervura. A fervura diminuiu, tá? Ou seja, tem poucas partículas de líquido virando gás. Continuando. Aqui eu tenho um exemplozinho. O que faço aqui? Diminuição da pressão de vapor. Um solvente puro, que está concentrado, óbvio, a pressão de vapor aqui é muito maior do que nos outros exemplos, tá? No solvente puro. Aí aqui a gente tem a solução já com o solvente, tá vendo? Que na solução, quando você acrescenta o solvente, e agora você tem uma solução aqui, você tem poucas partículas virando gás. E a uma solução concentrada, a gente tem pouquíssimas partículas virando gás. Por quê? Porque tu acrescentou soluto pra caramba ali. Então, agora, essas moléculas ali que estavam no estado líquido vão precisar de muita energia para ir para o estado gasoso, tá? Então, a pressão de vapor, ela diminui mais ainda. Na solução concentrada, a pressão de vapor ela é muito mais baixa do que numa solução diluída, tá? Caso vocês não entendam alguma coisa, vocês me sinalizem, por favor. Coloquei uma definição aqui, ó,
Quanto maior o número de partículas do soluto em solução, tá? Aqui a quantidade é muito maior, maior será o abaixamento da pressão máxima de vapor, tá? E menor será a pressão de vapor do solvente. Cadê? Sigamos. Aqui a gente tem um gráficozinho. Vamos fazer a leitura desse gráfico. Esse gráfico está mostrando a pressão de vapor, né? Em função do tempo. Aqui a gente tem um solvente puro que tem uma pressão de vapor alta, tá? E aqui na solução, tá? Repara que na solução a pressão de vapor ela diminui, tá? Ó. E aqui a gente tem a variação, tanto do solvente quanto da solução. E a gente chama isso de efeito tonoscópico, beleza? E agora aqui, ebulioscopia. Tem uma luz no fundo, aqui, ó. Aqui, ebulioscopia. Deixa eu adiantar, porque sempre tem alguma coisa que eu não boto. Então, ebulioscopia lembra o quê? Lembra ebulição, tá? E o que acontece? Na ebulioscopia, a gente vai alterar o ponto de ebulição. A gente está estudando propriedades que vão se complementar, tá? Então, vocês vão escutar alguma coisa agora que vai te lembrar alguma coisa que eu acabei de falar. Normal. Então, beleza. No caso da ebulioscopia, a gente vai aumentar a temperatura de ebulição de um determinado líquido quando a gente acrescentar um soluto ali. O exemplo que eu usei desde o início foi a água com sal, né? Eu tenho uma água ali fervendo e eu coloco sal. Quando eu coloco sal, eu diminuo a pressão de vapor. Acabei de falar isso, nenéns. Só que eu não diminuo só a pressão de vapor, não. Eu vou alterar o ponto de ebulição. Por quê? Pensa que a pressão de vapor e a temperatura de ebulição, a gente viu nos outros vídeos que elas geralmente caminham juntas. Só que quando eu acrescento soluto, eu estou alterando a dança toda do negócio. Daí o que acontece? Eu acrescentei soluto ali, né? Abaixei a minha pressão de vapor e as moléculas, as molequinhas, né? Estão ali comprimidas, tá? Aquela molécula, ela vai precisar de muito mais energia, muito mais energia para passar do estado líquido para o estado vapor. Isso vai provocar um aumento da temperatura. Então, a água que entra em ebulição a 100 graus Celsius, depois que eu acrescento um soluto não volátil ali, sal, por exemplo, ela vai entrar em ebulição a uma temperatura muito maior. Não vai ser mais 100 graus Celsius, vai ser muito maior. Então, preste atenção no seguinte, quando você coloca a água com sal para cozinhar, você vai gastar mais gás do que quando você não coloca. Faça esse teste, tá? Vocês vão ver, é verdade. Vamos lá. E aqui, o número de partículas de soluto, né? Quanto maior o número de partículas do soluto, maior vai ser o ponto de ebulição. Ou seja, se eu colocar bastante açúcar na água e deixar ali, eu vou precisar de mais temperatura ainda. Vai subir a minha temperatura de ebulição muito mais ainda, tá? Isso vai ser proporcional, tá? Todas as propriedades coligativas, elas são proporcionais à quantidade de soluto que a gente acrescenta, beleza? Continuando. Aqui. Definição, né? É a elevação da temperatura de ebulição de um líquido. E a gente tem, por consequência, a diminuição da pressão máxima de vapor do solvente, né? Devido à adição de soluto. Isso inevitavelmente leva a um aumento da pressão de ebulição, né? Falei da questão da energia. Vamos continuar. Tá. Aqui tá a explicaçãozinha também. E nesse caso é como se as partículas do soluto segurassem as partículas do solvente para ele passar para o estado gasoso. Então eu preciso de mais energia, tá? O aumento da temperatura de ebulição pode ser justificado
pela pressão máxima de vapor, que se deve à presença das partículas de soluto. Então, é basicamente aquilo que eu falei. Quando a gente adiciona soluto, a gente vai alterar as propriedades de todo mundo. Nos outros exemplos, a gente viu temperatura e pressão caminhando juntos. Nesse caso, por conta do excesso de soluto que eu tenho, eu vou alterar ambas as propriedades. E aqui, elas não vão caminhar juntas, elas serão opostas, tá? Sigamos. Aí aqui eu tenho a temperatura da água em ebulição, né? Água pura, 100 graus Celsius. Aqui eu já tenho uma solução de água com glicose, onde a gente já tá vendo um aumento de temperatura. Quanto mais glicose eu acrescentar, maior vai ser essa temperatura. E aqui, tá? É uma solução com uma concentração maior, né? Que logo vai ter uma temperatura maior também. Volta. Falei da concentração do soluto. Quanto maior a concentração do soluto, maior a elevação da temperatura de ebulição do solvente. E é basicamente isso, tá? Eu termino a minha aula com vocês aqui. Graças a Deus, sem pausas, sem interferências, né? Deus é mais. Vamos falar do seguinte, das atividades da próxima semana. Na próxima semana eu não vou deixar atividade para vocês fazerem no livro. Eu vou deixar um trabalho e o trabalho vai funcionar da seguinte forma. Dentro das 4 propriedades, vocês vão escolher uma delas e vocês vão fazer um experimento. Vocês vão gravar esse experimento e vão explicar qual é a propriedade que vai estar inserida ali, tá? Explicar como é que ocorre o processo todo e realizar o experimento e enviar para mim, tá? Eu vou dar para vocês 2 semanas para fazer isso. Só que assim, conforme vocês forem pesquisando, vocês me enviem o que vocês decidirem fazer para ninguém ficar com a mesma coisa repetida, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me sinalizem, tá? Mas para essa semana a atividade vai ser de pesquisa. Não deixem para cima da hora, tá? Por favor, não venha na véspera de entrega de trabalho falar para mim que não conseguiu fazer. Tô dando para vocês basicamente 2 semanas. Vocês não vão me entregar essa na próxima semana, vocês vão me entregar daqui a 2 semanas, tá? Vou sinalizar a data direitinho e tudo. Outra coisa, tô enviando a aula para vocês, não tô vendo acompanhamento tão eficiente quanto eu acharia. Comentem os vídeos para eu saber que vocês estão assistindo a aula, tá? Esse é um ponto. Vou estar pontuando o trabalho. Aí tá descarregando. A pontuação disso tudo vai ser em cima do trabalho, desse trabalho que eu tô passando para vocês, das atividades que vocês já me enviaram e da participação do vídeo, da participação no vídeo também, nas aulas. E eu falo basicamente dos comentários, porque assim eu tenho como saber quem tá assistindo ou não, beleza? Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda no WhatsApp, no horário considerável. Vem me mandar mensagem 11 horas da noite não, nem 10 horas da noite, 9 horas, pelo amor de Deus. Né? Hora de descanso, pra ser escravo só falta o chicote, né? Tô brincando, gente, tô brincando. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem é só me sinalizar, tá bom? Fiquem com Deus, beijos, se cuidem. Tchau, gente!